Olá a todos que nos acompanham no podcast Paz e Bem. Uma alegria nos encontrarmos hoje com o Mateus. Sou o Padre Vinícius da Fazenda da Esperança. Acompanho as nossas unidades na região norte do Brasil e com alegria participando hoje com todos. Mateus, seja muito bem-vindo. Obrigado, Padre. Uma alegria estar aqui com o senhor, estar com todo mundo que está nos acompanhando. Tenho certeza que a gente vai ter aqui uma conversa muito boa, né? E também quero agradecer ao Padre Armstrong, ao Padre Cleverson, a toda a equipe da Paróquia São Francisco, Bruna, Wesley, todo mundo aí que nos dá um suporte para que a gente possa ter essas trocas e chegar até o pessoal que está nos acompanhando. Mateus é autor de um livro muito bonito e que essa semana estamos desenvolvendo na Paróquia São Francisco. Como administrar os bens, os recursos que Deus coloca em nossas mãos. Mateus, como surgiu a inspiração do livro? O livro ele nasceu por um conjunto de algumas inspirações. Eu diria que a primeira delas foi a minha vivência como católico e levemente tendencioso à parte gerencial, sempre observando em muitos movimentos, não em todos naturalmente, mas em muitos movimentos dentro da igreja ou ligados à igreja, às vezes uma falta de zelo, uma falta de profissionalismo, né? Não é que existe má vontade, mas uma falta de cuidado com os recursos que são administrados. Talvez até com um espírito, ainda que inconsciente, pensando, não é meu, né? Então vou fazer o meu melhor, mas eu sou um voluntário. Enfim, vendo todas essas realidades, eu cresci sempre muito incomodado, né? Me tornei vicentino muito novo, ali com 12, 13 anos, me tornei presidente de movimento de jovens com 16, 17 anos, e em quase todos eles eu encontrava essas realidades. Mas a vida caminhou, fiz a minha formação profissional. Em 2019, o Papa Francisco lançou a Economia de Francisco. É um movimento global que visa dar uma nova alma para a economia e para as finanças, para o mercado financeiro. E é interessante porque ele inicia a sua carta, que ele funda a Economia de Francisco em maio de 2019, e ele diz aos empreendedores. Ele chama outros, mas ele direciona naquele momento para jovens empreendedores, depois ele vai trazer outras categorias de economistas, de ativistas, mas que queriam dar essa nova alma. Uhum. E eu vi ali, eu falei, interessante, o Papa falando de economia, falando de finanças, que coisa curiosa. Um padre amigo meu na hora me ligou e falou, você precisa se envolver nisso, e de fato eu me envolvi, fui coordenador global de uma das vilas, a de Finanças de Humanidade, por alguns anos. Hoje eu componho a fundação, estou na Assembleia da Fundação da Economia de Francisco, estive na Itália em setembro de 2024 com o Papa Francisco, uma bênção ter vivido esse momento, e então a Economia de Francisco, junto com a minha experiência prévia, foi o grande gatilho, foi a fagulha que estava faltando ali para realmente me empurrar em direção a esse chamado, porque às vezes eu até dialogo com Deus e falo, por quê? Né? Porque muita gente me pergunta, por quê? E aí às vezes eu pergunto para ele também, eu falo, por quê? Por que falar desse tema, que é um tema às vezes tão delicado, tão incomum, tanto que o livro que o senhor citou é o primeiro livro em 125 anos de história da editora a ser publicado sobre esse tema. Não por acaso, o mesmo se repetiu na Colômbia. A São Pablo, uma editora da América Latina, comprou os direitos em espanhol para a América Latina e fez o mesmo comentário. Nós ansiávamos por um livro nesse tema. Então a gente está aí, né, padre, com o desafio de romper alguns preconceitos, algumas crenças de nós católicos, até dos cristãos, às vezes em algumas situações de maneira geral, para ajudar nesse processo de aperfeiçoar a gestão, a boa administração dos recursos, não só financeiros, né? Vamos falar dos dons, dos talentos, dos bens materiais e até diria também dos bens espirituais, que às vezes eles estão atrelados, né? Porque quando falta dinheiro no caixa do movimento, da associação, da igreja, muita coisa se descontrola e às vezes até o nosso espírito ali, a nossa calma. Final do mês de janeiro, Mateus, interessante escutar esse impulso a partir do Papa Francisco. Final do mês de janeiro, estivemos um grupo com o Papa Francisco. Tive a alegria de encontrá-lo, cumprimentá-lo, e é muito bonito o seu zelo, o seu cuidado. Apresentamos algumas experiências da Fazenda da Esperança, de forma especial uma experiência nossa com a área da saúde,
E é muito bonito porque também esse impulso que o Papa nos dá do cuidado com a igreja como um todo e a administração dos bens revela um amor maior a Deus, que cuida, a gestão humanizada, o cuidado com o ser humano por primeiro, mas aquele cuidado com os bens que revelam também o amor de Deus. Como que você desenvolveu esse tema ao longo do livro? Como que poderia assim dar um impulso para todos que nos acompanham hoje com relação à gestão dos bens, não só pensando nos padres, mas em toda a comunidade católica que participa? Em julho de 2020, uma missionária católica, ela me convidou, já era pandemia, para falar para as mulheres da comunidade que ela liderava, ainda lidera, e mais de 2.000 mulheres de forma online, e muitas delas, ainda que em pouco tempo de pandemia, já descontroladas financeiramente. E outras que já vinham também de uma situação de vulnerabilidade, e muitas de uma situação de relacionamentos abusivos, tóxicos, agressivos, violentos, pela dependência financeira. Então, falar com aquelas mulheres foi chocante, por um lado, e foi edificante, por outro, porque eu passei depois uns 6 meses tendo inúmeros encontros, até individuais, de forma online, naturalmente, estávamos na pandemia, e ouvindo as histórias, e ouvindo os relatos, e coletando aquelas informações, e aquilo tudo foi me trazendo uma inquietação a respeito de, gente, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, eu digo que motivação é uma coisa interna, mas a gente pode dar motivos para o outro, de repente, se animar, se motivar. Uhum. Essas mulheres, sem dúvida alguma, elas me deram muitos motivos para escrever o livro. Primeiro, para desmistificar essa nossa relação com os bens materiais. O Frei André Tavares, ele é o provincial dos dominicanos aqui no Brasil, ele escreveu o prefácio e ele foi muito feliz, porque em um momento ele diz basicamente assim: Deus é Deus das coisas visíveis e invisíveis. Nós, muitas vezes, especialmente nós católicos, vivemos como se Deus fosse só um Deus da espiritualidade. Como se no momento que eu vou para uma empresa, que eu vou para o trabalho, que eu vou até para a associação que eu participo, fazer um trabalho, Deus não estivesse ali. Então o livro ele também vem dar esse impulso para as pessoas se lembrarem e entenderem como que nós podemos, de fato, caminhar lado a lado com os princípios e os valores. Então, a Bíblia, ela é a base, ela é a principal fonte do livro e é ela que guia os capítulos. Então, durante todo o livro, as pessoas elas se deparam com passagens bíblicas que, lidas dentro do contexto, elas representam e apresentam muitas vezes um novo significado, porque acontece, a gente sabe, de passagens que são extraídas, um trechinho curto, muitas vezes elas são alteradas, porque elas se tornam um ditado popular, alguma coisa mais clichê, e aí a pessoa fala, não, está na Bíblia, lá fala que o dinheiro é a raiz de todos os males. Quando você vai à fonte, em diversas versões, mas as versões vão dizer que o amor ao dinheiro, que o apego ao dinheiro, que a obsessão pelo dinheiro é a razão de muitos males. E aqueles que se enveredam por esse caminho, esses sim, eles vão sofrer muitas tentações e muitos problemas a partir disso. Mas é muito curioso como dentro de um contexto a gente vê o óbvio. É óbvio que uma pessoa que se apegue ao dinheiro, ela vai sofrer muito. É óbvio que uma pessoa que se apegue ao trabalho, ela vai ter problema de saúde mental, ela vai se afastar dos amigos, ela não vai ter bons relacionamentos. Então o livro, ele traz esse impulso para as pessoas terem uma relação mais saudável com a vida material. E o que é uma relação saudável, padre? É imaginar que eu consigo viver em equilíbrio e que se eu aprender a administrar bem, eu consigo oferecer mais qualidade de vida para minha família, consigo pagar um plano de saúde, de repente, para os meus pais ou para os meus filhos, eu consigo ajudar os projetos que precisam, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade, porque tem uma coisa que dentro da economia, do mercado financeiro, que às vezes a gente enfatiza. O dinheiro, em geral, ele não some, ele muda de mão. Então, se o dinheiro vai para a mão de pessoas boas, que querem fazer o bem, como nós temos inúmeras aqui no Brasil, na América Latina e mundo afora, mas que hoje, não só porque às vezes ganham pouco, mas pela má administração dos recursos, elas não conseguem ser esses transformadores de realidade. Eles não conseguem ser esses change makers, aqueles que realmente são fazedores, que vão mudar, que vão inaugurar, que vão fortalecer uma Fazenda da Esperança, que vão fortalecer diversos movimentos pelo mundo. Então, o livro, ele
mostra como a gente precisa ressignificar essa relação, colocando o dinheiro ali no papel dele, de ferramenta, de instrumento e a vida material também, e também nos ensina de forma prática. Ok, Matheus, vamos dizer que você me convenceu que eu posso, né, mudar essa relação. Como que eu coloco em prática? Aí vem a segunda metade do livro, né? Filho de professora, professor, a gente tem que ser, ou pelo menos busca ser didático, então tem um passo a passo ali para as pessoas começarem a dar essa reorganizada que, lembre, né, não precisa ser do dia para a noite, os resultados não vêm do dia para a noite, mas é a fidelidade que vai trazer o resultado. Eu garanto para as pessoas que aplicam que em 3 meses elas já começam a sentir resultados bem melhores do que elas vinham tendo. É interessante porque esse organizar, ordenar, é próprio do Evangelho, é próprio da palavra de Deus. É amor de Deus organizar, ordenar, também a parte financeira, na administração dos bens. Recordo de um livro que li há alguns anos já, que foi uma tese de doutorado de um italiano, O Princípio Esquecido, que é o princípio da fraternidade, que muitas vezes, ao longo dos últimos anos, foi se insistido muito no princípio da liberdade e da igualdade. E o princípio da fraternidade um pouco esquecido. E o Papa Francisco sempre teve isso muito forte em suas mãos, né? O quanto esse contato com o Papa Francisco, com o princípio da fraternidade, ele te influencia hoje na administração dos bens, dos recursos? É muito interessante essa pergunta, porque tem pessoas que às vezes vão pensar assim, mas o Papa ele falava assim, ele pensava assado, e eu enfatizo que muitas vezes eu parava para pensar assim, disso que ele falou, o que eu posso extrair para mim? Porque às vezes o Papa tinha uma postura, né, muito franca e muito combativa, de um jeito divertido às vezes, de um jeito muito fraterno, mas muito combativo. E ele me mostrou que a frase que ele tanto jogava é o que ele tentava fazer todos os dias, que é a gente não tem que construir mais muros, mais paredes. A gente precisa construir pontes. Então, o Papa Francisco, acho que a principal mensagem dele para mim, na verdade são duas, mas uma das duas é essa, de construir pontes. E é isso que eu busco quando eu trago o livro, quando a gente pensa na fraternidade. É pensar que eu não estou longe daquele que mais precisa. Às vezes eu estou muito mais perto do que eu imagino. Agora, eu consigo realmente ser um canal de graça na vida dele? Porque é muito bom a gente ir passar um tempo, né, numa instituição que precisa, num asilo, num orfanato, mas esse é um recurso que a gente pode oferecer. Tem muitos outros recursos que a gente poderia estar compartilhando e a gente não compartilha, que para mim isso é fraternidade. Fraternidade não é oferecer aquilo que me sobra, é oferecer aquilo que eventualmente poderia até me faltar, mas eu tenho como oferecer, ou seja, quando a gente oferece, seja uma doação, um dízimo, eu preciso oferecer algo que me seja relevante. Se eu oferecer só o que sobrar, é muito conveniente. Ainda que para um outro aquilo que me sobra seja muito, talvez no meu contexto é pouco. Então, de onde está o esforço, né? A gente vai lembrar de Jesus ali, quando ele olha aquela senhorinha que deixa as suas únicas, acho que 2 moedas, ele fala, ela deu muito mais do que todos os outros. Então, para mim, a fraternidade é ter esse olhar, padre. E é o que o Papa Francisco, né, me trouxe através dessa frase e através de uma outra frase que ele nos ofereceu lá em setembro de 24, quando ele disse que não sejamos administradores de paura, de medo, mas que sejamos empreendedores de sonhos. Quando ele diz isso no meio de um discurso muito bonito que ele estava fazendo, aquele trecho, naquele momento, assim, de imediato, me pegou. E eu fiquei assim, realmente, eu acho que eu perdi o resto do discurso dele, porque eu fiquei preso naquilo. Falei, cara, porque a característica do empreendedor é a execução. A característica do empreendedor é aquele que vai e faz. E que muitas vezes ele deixa o medo de lado. Então ele deixa de ser um administrador de medo para ser um empreendedor de sonho. E é tão curioso porque quando a gente pensa no administrador, é o que nós todos somos. Né? A gente não é dono de nada. A gente só está administrando essa roupa que eu estou usando, a roupa que o senhor usa. Se amanhã a gente não tiver aqui, isso aqui fica para alguém. Agora, nós podemos ser os administradores do medo, ou seja, aquilo que a gente possui, a gente não compartilha,
a gente não divide, a gente não administra bem, ou a gente pode ter essa característica que o Papa nos provocou, que é sejam empreendedores de sonhos. Então, para mim, a fraternidade está em tudo isso. E é interessante que vai muito de encontro com o carisma da esperança. Porque o medo é a expectativa de que algo ruim possa acontecer, Perfeito. que me impede de caminhar. A esperança é a expectativa, a certeza de que algo bom irá acontecer, motivada, ou melhor, sustentada por uma profunda confiança em Deus, que me permite acreditar e avançar. O carisma que procuramos viver em nossas fazendas da esperança, ele nos leva a acreditar e avançar, onde o empreendedorismo ele faz parte. Esse acreditar e avançar por conta de um profundo amor a Deus. E, ao mesmo tempo, esse amor a Deus, ele que envolve todos, onde todos participam, e aqui sustenta uma obra espiritual e também de forma material. E aqui superamos, muitas vezes, esse conflito, né? Aonde entra o material? Como entender a parte concreta no dia a dia, né? Os bens que temos não são nossos, eles vêm do alto. Realmente somos administradores. Uma, talvez, grande tendência, ou melhor, um grande desafio é vencer o conformismo, vencer, de certa forma, aquela mordomia que um bem pode nos oferecer, né? Não nos conformarmos, não entrarmos em uma zona que nos permite uma certa mordomia cristã, entre aspas. Como que você entende esse risco e como podemos superá-lo? Excelente linha de raciocínio, e quando vem falar aí da zona, né, e falar do inconformismo ou do conformismo, me agrada muito, porque eu gosto de lembrar as pessoas que não existe zona de conforto. Quando nós estamos em uma região que não nos faz bem, que a gente não evolui, que a gente não cresce, não existe conforto ali. Pode existir no máximo um comodismo ou um conformismo, como o senhor bem disse. Então eu adapto dizendo que nós estamos numa zona de comodismo, não de conforto. Esse comodismo ou esse conformismo, ele de fato nos coloca numa situação de mordomia. É muito conveniente a gente olhar e, apesar das coisas não estarem bem, muitas vezes, nós nos acomodarmos nessa região e a gente falar, não, mas tem gente pior, ou poderia ser, ou é a vontade de Deus na minha vida. Como se realmente Deus tivesse feito como fez com Moisés ou com outros, e passar de uma mensagem direta. Na verdade, é simplesmente uma má vontade nossa, ou eu até diria um mecanismo até de conveniência, de dizer que eu reclamo da minha vida, eu olho na rede social e vejo a vida do outro mais interessante e eu a invejo, mas eu não quero assumir que essa parte material também é parte da minha obrigação cristã. E aí a gente entra nessa questão da mordomia cristã, onde a gente não age como administrador de bens que Deus nos confiou. A gente age como se a nossa vida material fosse totalmente separada do restante da nossa vida ao lado de Deus, quando na verdade, se o próprio Jesus, ele cresceu em todas as dimensões, quando ele formou o seu time de discípulos, ele selecionou naturalmente por perfis, até por competências que ele percebia que ele poderia explorar, ele escolheu um líder, né? Antes dele passar pela salvação, ele chegou para Pedro e escolheu Pedro como um líder. Ele definiu quais seriam as duplas dos discípulos que percorreriam e por que regiões. Tudo isso é planejamento, tudo isso é administração dos recursos humanos que ele estava contando, mas também dos recursos materiais, né? Ele tinha que calcular quanto cada um precisava levar, leve o suficiente. Agora, o suficiente para um pode ser diferente do outro. Então, quando nós selecionamos as áreas em que Deus vai fazer presença na nossa vida e que nós vamos entender isso como uma responsabilidade, a gente, na verdade, está negando que Deus atinja todas as áreas da nossa existência. A gente está dizendo, basicamente, Senhor, daqui para cá cuido eu. Agora, quando a situação aperta, aí a gente pede para Ele resolver.
Aí você pede um aumento salarial, você pede um novo emprego, você pede uma aprovação em um concurso, mas depois que você passa, depois que você consegue o emprego, você não honra o Senhor com as tuas primícias, que é o que está na Bíblia, né? A gente não se lembra de lá dar gratidão. E não é porque o dízimo seja algo obrigatório ou não, mas é porque ele é parte da nossa missão cristã. Nós, católicos, em boa parte do mundo, até diria, criou um ranço, criou uma resistência à palavra dízimo, por exemplo. Ou seja, se criou uma certa desobrigação de que eu preciso contribuir materialmente. Quando der, eu contribuo. Acha linda a Fazenda da Esperança. Mas se tiver que tirar algum dinheiro do bolso, pensa assim, mas esse projeto também nunca fui envolvido. Como se nós tivéssemos uma escolha entre ajudar ou não, quando ajudar, na verdade, é parte. Claro que, de forma proporcional, né, aquele que pode hoje ter uma condição financeira mais apertada, mais reduzida, é natural que ele vai ter uma capacidade de apoio diferente daquele que está numa situação financeira muito confortável. Agora, todos nós temos, sim, essa obrigação de fazer a partilha quando ela for possível. Então é muito interessante o termo mordomia, porque ele é muito claro, né? Fulano está vivendo numa mordomia. Aí eu convido para quem está nos acompanhando a pensar, né? Será que você não tem vivido uma mordomia? Será que você não está achando que Deus é seu mordomo? Quando te é conveniente, você vem e pede para ele te servir. E quando não é conveniente, você deixa o mordomo na cozinha. Então você não chama ele para sentar à mesa, você não chama ele para festa, você não chama ele para viajar com você. E quando você volta e você precisa, você chama o mordomo de novo. Então essa nossa mordomia cristã é uma zona muito perigosa, diria eu. E Deus justamente é esse que não fica na sala da nossa casa. Ele entra, frequenta a nossa cozinha, senta à mesa conosco, nos acompanha realmente em todos os desafios, preocupações, necessidades. Há alguns anos, em Manaus, onde moro, na Fazenda Esperança, um adolescente, na época com 12 anos, nos visitou, a partir de um grupo de uma casa-abrigo do município. Pediu para conversar, contou toda a sua história de abandono, distância dos pais. Eu o escutei por um bom período e no final eu fiz uma pergunta para esse menino com 12 anos. No que nós poderíamos te ajudar? E a resposta dele me impactou profundamente. Ele respondeu assim, Mateus, consegue uma família para mim. Ao mesmo tempo, ele não me pede nada, mas ele me pede tudo. Ele voltou para o abrigo onde morava, tinha ido acompanhado, retornou. Na semana seguinte, fui visitá-lo, com 2 irmãs que moravam conosco no período. Confirmamos toda a história com assistente social e recebemos autorização para ele ficar 1 mês conosco em casa. Era o período da Quaresma. Se aproximando a Semana Santa, era o tempo dele voltar para o abrigo, percebemos ele um pouco triste e conversamos, ele manifestou a intenção de permanecer conosco. Recebemos autorização por 6 meses e depois recebi a sua guarda no meu nome. Isso faz 7 anos exatamente. Mas a partir dele, outros adolescentes chegaram à nossa casa. E como fazer? De que forma? Como proporcionar uma família? E vem também as preocupações humanas. Significa casa, despesas, saúde, despesas, educação, cuidadores, técnicos na área da saúde. 1, 2, podemos receber em casa. Mas e agora? Será que Deus nos pede algo novo? Eu me lembro que naquele momento, conversando com os que estavam mais próximos, entendemos que sim. Ali Deus nos pedia um passo também de confiança nele, que ele não deixaria faltar nada de material. E assim iniciamos uma Fazenda Esperança para crianças. E foi bonito que ao longo desses 7 anos, as construções que nasceram, a manutenção das crianças, como Deus foi tão generoso através de tantas pessoas que também compreendem, como você expressa no livro, a administração dos bens.
Então, posso dar esse testemunho como um sinal muito visível do amor de Deus, que pede de cada um de nós essa confiança em um momento. Hoje, como que você sente assim o maior desafio para a administração? A administração dos bens de uma família, seja de uma paróquia. Como que você sente esse ponto da administração na igreja como um todo? Qual o desafio maior? Eu diria que não só na igreja, mas também nas famílias, talvez um ponto, um entrave, né, um obstáculo hoje muito forte, seja a abertura para o novo. Abertura para mudar a maneira que você gerencia as coisas, a forma que você administra os recursos, o seu grau de entendimento, né? Nós não somos obrigados a nascer sabendo tudo, nós não nascemos nessa condição, nós estamos em evolução e em constante aprendizado. Mas quando a gente olha, né, para sacerdotes, para irmãs, para servos consagrados, ou mesmo leigos que estão ajudando, ou famílias, muitas vezes a pessoa entra naquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim. Isso estagna, isso trava qualquer tipo de boa gestão. Então, eu brinco que a previdência, ela antecede a providência. Então, quando, caso de vocês, né, já vinham fazendo um projeto, vocês não chegaram e falaram, vamos fazer a Fazenda da Esperança para criança sem nunca ter tido uma experiência. Aconteceu, diria que até naturalmente, né, a primeira, depois veio a segunda, de repente a terceira, e chegou um momento que vocês perceberam, peraí, será um novo chamado? Mas dentro do meio de startups a gente fala que existe o MVP, que é o mínimo produto viável, né? Traduzindo para o português ficaria um MPV, que é basicamente dizer, antes de você montar um negócio grande, sair contratando pessoas, faça pequenos testes, né? Valide a sua ideia, veja se aquilo que você está imaginando poderia funcionar. E vocês fizeram isso, né? Vocês validaram com uma criança, depois com outra, e aí chegou um momento que vocês perceberam, opa, peraí, faz sentido. Né? O que nós estamos imaginando aqui que pode ser um desejo de Deus, nós podemos ser previdentes, ou seja, planejadores, cuidadores o suficiente e, claro, contando com a providência. Então é pensar, quanto que a gente precisa para manter um projeto? Se forem 10 crianças, se forem 20. Então, o que muitas vezes falta, primeiro, é essa abertura ao novo, ao conhecimento. Segundo, falta essa disciplina, ou diria até disciplina / força de vontade, né? Aquela vontade de buscar o conhecimento que é diferente da informação. Hoje na internet a gente acha informação sobre tudo. Conhecimento a gente precisa filtrar, porque a gente vai achar todo tipo de conteúdo ali dentro. E a pessoa que ela quer, às vezes até fazer, mas ela não sabe onde buscar, muitas vezes ela já é travada ali. Que ela fala, eu até queria, mas não achei nenhuma informação a respeito, e ela deixa para lá. Então, esse conjunto de abertura ao novo, depois a gente pensar nessa busca pelo conhecimento / disciplina, porque exige disciplina, né, padre? A gente eu tenho certeza absoluta, sem o senhor me contar, que exige uma grande disciplina administrar o projeto da Fazenda da Esperança, especialmente quando a gente fala, né, de região norte, uma região com uma complexidade logística enorme, às vezes difícil deslocar de um lugar para o outro, então às vezes a fazenda está muito distante uma da outra, ainda assim tem que pensar nos fornecedores, nos parceiros, nos funcionários, nas pessoas que estão vivendo na fazenda, nas famílias envolvidas, né? A gente nunca tem 10 funcionários, a gente tem 10 famílias. E às vezes, dependendo do tamanho da família, eu, por exemplo, passando aqui na região de Santarém, conversando com um rapaz um dia, são 15 irmãos, sendo que a mãe tem 55 anos. Então pensa, é uma mãe muito jovem com 15 filhos e o pai já é falecido, né? Faleceu novo aos 61 anos de idade. Então a gente visualiza isso, imagina você ter 1, 2 funcionários que de repente são arrimos daquela família. Nós estamos falando de 2 pessoas. Nós estamos falando de 15. Então, quando a gente pensa todo esse movimento de o que a gente de repente precisa superar como família, como igreja, é primeiro quebrar essa resistência a falar desse tipo de assunto e entender que a boa administração dos recursos materiais também é uma vontade de Deus. Deus não vai te confiar um projeto grande e querer que você haja com descaso. Que você pense e fale, não, mas se Deus quisesse que eu fosse um bom gestor, um bom administrador, ele tivesse me capacitado,
Não, muitas vezes a gente brinca, né? Que pede força, o que ele nos dá é uma pista de caminhada na frente de casa, uma academia, porque ele não vai te dar a força no sentido da piadinha, né? Ele não vai te fazer um Hulk do dia para a noite, mas ele vai te mostrar o caminho. Então, ele vai falar assim, olha, você quer emagrecer? A pista de caminhada ali na esquina da sua casa. Né? Olha o tênis aqui, ó, com desconto. Vai lá, compra um tênis e vai caminhar. Eu acho que a boa administração é isso. Ele nos mostra oportunidade de adquirir conhecimento. Agora, a gente tem que levantar do sofá e ir atrás desse conhecimento, entender que a disciplina é um processo. Então, eu não me torno uma pessoa que fala, agora eu entendo. Porque eu imagino, o senhor está 10 anos? Na região norte, 12 anos no norte do Brasil. 12 anos. Eu imagino que o senhor não sabia nem de perto a quantidade de coisas que o senhor sabe hoje para gerenciar o projeto e que deve ter exigido, imagino eu também, disciplina, muita dor de cabeça, dias de inquietação, e não vou dizer que de repente, mas muita gente olha, né? Então, entre aspas, de repente, nossa, que projetão, hein, padre? Que bênção, o senhor é um homem de sorte. Como se o senhor não tivesse trilhado aquele caminho que Deus colocou ali, mas o senhor buscou essa lapidação dos talentos. E aí, biblicamente falando, a gente vai lá na parábola dos talentos e se lembra, o servo que escondeu o talento, ele não foi agraciado, ele foi punido, né? Tiraram aquele talento dele, e lembremos que no contexto da época o talento realmente era dinheiro, era um recurso financeiro. Então veja que o Senhor, ele fala para ele, pelo menos você tivesse colocado o meu dinheiro no banco, para que pelo menos ele tivesse rendido os juros do período. Porque o nome disso naquela época já tinha, né? Inflação. Antes eu comprava um saco de arroz, hoje eu já não compro mais. Então, a boa administração, ela passa por esse entendimento. E o entendimento, ele só acontece por uma mente que está aberta. Vai ter uma frase que diz que uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retornará ao seu tamanho original. Isso por quê? Porque ela tem que estar aberta para ela expandir. Aquilo que fica fechado não expande. Pelo contrário, às vezes a chance daquilo começar a definhar é até maior. Haja vista, a gente vê casos, né, até de Alzheimer, que são reduzidos quando o paciente faz leitura constante, pratica atividades físicas. Por quê? Porque o motorzinho está em movimento. Faz aquele motorzinho parar, para ver se ele não enferruja. Entre nós, na Fazenda Esperança, nós sempre dizemos uma frase assim, quem não progride, regride. O estar aberto ao novo, né? O empreender é característico da esperança, que nos leva a confiar. Realmente, esse é um grande desafio do nosso tempo, a preparação, nos prepararmos bem. Vizinho a Santarém, onde nós nos encontramos hoje, nós temos uma Fazenda da Esperança na cidade de Óbidos, Diocese de Óbidos, a diocese vizinha, ao lado. Hoje, acolhemos cerca de 70 jovens nessa unidade em Óbidos. Um casal é responsável pela unidade e é interessante que a responsável, ela se preparou, cursou gastronomia, especialização em panificação e ali desenvolvemos uma bonita experiência com as padarias, que também é uma casa de formação em panificação para toda a nossa região norte. Todos aqueles que querem aprender vão a Óbidos por um período de 1 mês, aprendem não só a produzir o pão, mas a administração da padaria, para que ali se torne um bem que alcance as pessoas. Com a administração da nossa padaria em Óbidos, construímos agora 2 igrejas, reformamos a fazenda, podemos acolher com mais dignidade as pessoas, podemos manter uma unidade com 70 famílias sendo acompanhadas, são 70 acolhidos, 70 famílias, e tudo a partir da administração da nossa pequena padaria. Eu digo pequena porque tem a estrutura é pequena, sim, mas um potencial enorme. Uma fazenda é mantida com valor alto a partir daquela experiência. Pessoas são formadas. É muito bonito esse caminho e realmente vejo também, concordo, como o nosso grande desafio, nos prepararmos bem hoje para enfrentarmos. Sim. Como é que nós poderíamos assim concluir esse momento especial, essa visita, a entrevista aqui na Paróquia São Francisco, o podcast Paz e Bem? Uma palavra, um incentivo para todos que estão nos acompanhando. Uma palavra seria transformação.
Nós somos seres em evolução, em conversão constante e em transformação constante. Não tem nada mais agradável do que nós podermos olhar para a nossa vida e nós não sermos gratos simplesmente porque a gente está vivo, a gente está acomodado, o que já seria, a vida por si só já seria suficiente para a gente ser grato, mas porque a gente está fazendo aquilo valer a pena. A gente olha como se a gente encarasse Deus e em algum momento ele nos perguntasse assim: ô Padre Vinícius, o que você fez da sua vida e das chances que eu te dei e das oportunidades que eu coloquei nas suas mãos? Qual que seria a nossa resposta se Deus nos perguntasse isso? Aqueles recursos que eu te coloquei, dons, talentos, oportunidades, o que você fez com elas? Então, nós diríamos: Senhor, eu trabalhei, eu fui lá, fiz um curso de panificação, eu aprimorei os meus dons, os meus talentos, eu empreendi e gerei empregos, eu fui um funcionário exemplar e fiz para que a minha empresa desse bons resultados, para que a minha família fosse feliz, os meus filhos estudassem, a minha igreja prosperasse, as obras sociais caminhassem. Ou eu vou olhar e falar: eu escondi embaixo da mesa a luz que o Senhor colocou, eu escondi o talento e enterrei. Qual resposta nos daria mais alegria? Porque não precisa dar orgulho. O orgulho a gente vai caminhar para a vaidade. Mas qual resposta nos daria mais alegria? Eu acredito que a que mais daria alegria seria falar: eu transformei os 2 talentos em 4, eu transformei os 5 em 10. Então a mensagem que eu tenho para as pessoas quando eu falo da transformação é essa, Nós estamos aqui como administradores e como potenciais multiplicadores dos recursos que Deus coloca em nossas mãos. Agora, a gente precisa tomar uma decisão. Que estrada a gente quer seguir? E se essa estrada for essa estrada da esperança, eu tenho certeza que os resultados virão na vida da gente, na vida de quem a gente ama e na vida daqueles que precisam, Nos recordando aqui da fraternidade. No fundo, crescer nessa capacidade de amar. Perfeito. Olha, muito obrigado por esse momento, por essa palavra, esse impulso, para todos que nos acompanham, de forma especial para as nossas Fazendas da Esperança, Paróquia São Francisco, Arquidiocese de Santarém. Mas um grande abraço mesmo, Deus abençoe sempre. Amém, Padre. Obrigado por esse momento, obrigado pelas trocas, Uma alegria estar com o movimento da Fazenda da Esperança no ano da esperança e que as pessoas tenham esperança, como o senhor disse no início, Porque a esperança é aquela certeza, não é só uma espera, é uma certeza de que as coisas vão melhorar e vão mudar, mas a gente não pode ficar parado, porque como é que é? Ou a gente progride ou regride. Parado a gente não pode ficar, então vamos progredir. Obrigado. Tá ótimo. Obrigado. Convido a todos a terem acesso ao livro, um presente de Deus que inspirou o Mateus e um presente para todos nós. Um grande abraço.